Gaza é, de alguma forma, o centro do mundo. O genocídio que atinge os palestinos representa uma absoluta crise de humanidade e nos angustia. Daqui, a solidariedade acaba sendo um fio condutor para reunir uma coletânea de textos, pensamentos, relatos e articulações que, pela palavra, tentam qualificar o debate e nos aproximar desse grande horror do nosso tempo. Por meio de um livro, estabelecer um compromisso ético e, por que não, uma declaração de esperança. Eu sou Paulo Júnior e esse é o Elefante na Sala, o podcast da Editora Elefante que nessa primeira temporada, em 2025, traz uma série de conversas com autores do nosso catálogo. Você nos ouve às quintas-feiras no seu tocador de preferência, no YouTube ou diretamente no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter. O quarto programa trata de Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, num papo com o organizador do livro, Rafael Domingos Oliveira, que aqui na casa é também autor de Vozes Afro-Atlânticas. Rafael, queria começar com uma apresentação desse trabalho, saber um pouco dessa seleção de 47 textos, das referências à cultura palestina, como na arte da capa, a própria referência histórica desse título. Enfim, apresenta um pouco para a gente o projeto. Oi, Paulo. O Gaza no Coração, ele é uma antologia de textos de 47 autoras e autores, e a seleção desses nomes foi a mais plural e diversa possível. Quando eu tive a ideia e propus para a Editora Elefante que a gente apresentasse ao público essa coleção de textos, o principal objetivo era apresentar possibilidades de debate público sobre a Palestina de uma forma mais qualificada, tendo em vista que a imprensa e os debates que a gente vê nas redes sociais, no geral, são terríveis, né? Há um desconhecimento, uma ignorância muito grande e, além de um desconhecimento, na maior parte das vezes, uma posição muito evidente em relação ao genocídio, que é a de negar a perspectiva palestina, sobretudo. Então, com esse livro que eu desejei, e a Editora Elefante assumiu isso como um compromisso, foi oferecer para o público um arcabouço teórico, sobretudo, mas também de textos que refletissem histórias de lutas, de organizações, de coletivos pró-Palestina, mas, sobretudo, um arcabouço de reflexões que pudesse fundamentar melhor o debate público e que capturasse a atenção das pessoas, das leitoras e dos leitores, a partir de diferentes ângulos. Então, a seleção, a gente elegeu ali alguns nomes, elencou alguns nomes de especialistas, pesquisadores que já estudam a causa palestina, a questão palestina há muito tempo. É o caso da professora Arline Clemecha, é o caso da professora Samir Osman, da Unifesp, é o caso do Bruno Huberman, é o caso, enfim, de uma série de professores, de pesquisadores que já se dedicam ao tema da Palestina. Ao mesmo tempo, textos de figuras públicas, de pessoas que estão aí fazendo debate público, que são influenciadores, que conseguem trazer públicos diversos. É o caso da Rita Von Hunt, é o caso da Jenny Nunes, né? E de tantos outros, Tiago Ávila, lideranças de movimentos sociais que são engajados na luta palestina, então lideranças do movimento negro, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, lideranças indígenas, lideranças LGBTs, enfim, que são os movimentos sociais que historicamente construíram a história de solidariedade à Palestina no Brasil. E, além disso, judeus antisionistas, e é o caso, por exemplo, do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, que tem desenvolvido um trabalho fundamental na discussão, no debate do papel dos judeus antisionistas, da importância da luta contra o sionismo, que tem feito aí um lobby já há décadas no debate público, e escritores, né? Essa dimensão poética eu acho que é fundamental. Milton Ratum
Tem um conto aqui, especialmente para o Gaza no Coração, um texto do Benjamin Moser, há crônicas. Então, essa dimensão poética é muito importante. E isso se reflete também no próprio título do livro, que faz referência a uma obra do Pablo Neruda, de 1937, no contexto da Guerra Civil Espanhola, na América Latina, né? Ele está acompanhando as notícias que chegam da Espanha e, estarrecido, muito angustiado, escreve um conjunto de poemas em homenagem aos combatentes que estão lá lutando pela liberdade na Guerra Civil Espanhola. Esse livro de poemas do Neruda se chama Espanha no Coração. Então, na impossibilidade de estar lutando pela liberdade da Espanha, Neruda escreve um livro que traz a Espanha para o seu coração. E na capa do livro, nós temos ali um tatriz. O que é? O tatriz é um tradicional bordado palestino, milenar, assim, é um patrimônio da humanidade, tombado, registrado pela Unesco, e que expressa a diversidade dos diferentes territórios palestinos, além de ser uma técnica desenvolvida e feita por mulheres. Então, o livro é todo contornado, digamos assim, por essa dimensão poética que é o principal objetivo do livro, por meio das palavras, por meio da poesia, em meio ao horror, em meio ao genocídio, fazer com que as pessoas possam qualificar o debate e se aproximar de alguma forma do que está acontecendo em Gaza. E tem uma coisa interessante no seu texto na introdução, você trata dessa espécie de historicidade particular, essa ideia, né, de que acompanhar relatos de jornalistas e fotógrafos locais acaba nos passando uma impressão de história fora do tempo, uma certa repetição de um estado de catástrofe e de caos. Como que um historiador lida com isso, Rafael? Como a gente tenta tratar disso nesse quente dos acontecimentos? Esse livro ele veio de muita angústia, né? Não só minha, mas do nosso editor da Elefante, com quem o projeto foi dialogado, debatido o tempo inteiro, e da angústia de quase 50 pessoas que se dedicaram a escrever. Então, ele é um texto que também documenta a revolta, a indignação de testemunhas, né? Porque esse é o primeiro genocídio televisionado da história. As imagens que chegam de Gaza são absolutamente inomináveis. Então, todo mundo que tem contato com o que está acontecendo em Gaza deveria sentir essa indignação, essa revolta que nós sentimos e que redundou nesse livro, né, na criação desse livro. Essa ideia de uma história fora do tempo, até mesmo de uma ideia de uma história permanente, ela revela que, na verdade, o que a gente vê hoje em Gaza não começou no 7 de outubro, é uma forma de mostrar também para as pessoas que a história da Palestina, da ocupação israelense, das resistências palestinas, as mais diferentes formas de resistência, é uma história que tem quase 80 anos, pelo menos, né? A criação do Estado de Israel em 48 aconteceu há 76 anos, mas a colonização judaica na Palestina está sendo incentivada pelas organizações sionistas desde o final do século XIX, então é uma história que precisa ter um enquadramento muito maior do que o 7 de outubro, e é uma história que, se em qualquer momento desse período, se a gente recorta um pedaço dessa história, a gente vai ver ali elementos que são encontrados em toda essa história, né? Violência, expulsão, tortura, humilhação, desumanização, de um lado, e de outro lado, uma população que tem encontrado diferentes formas de resistir a isso tudo. No Gaza no Coração, a gente abre o livro com com 3 trechos, né, de um relato de um jornalista palestino chamado Mohamed Omer, que escreveu um livro traduzido no Brasil pela editora Autonomia Literária, chamado Em Estado de Choque. Esse livro ele foi escrito durante a Operação Margem Protetora, em 2014, em que mais de 2.000 palestinos foram assassinados por Israel. Até aquele momento, essa tinha sido uma das maiores operações de Israel e uma das mais mortíferas em Gaza. E quando a gente olha para os relatos do Omer em 2014, é absolutamente impossível não reconhecer
como que esses 10 anos que nos separam daquele acontecimento não significou nenhum tipo de superação do grau brutal de violência que se abate contra os palestinos. Então, muitas das cenas que o Mohamed Olmer testemunhou e relatou no seu livro são cenas que nós vemos hoje e assistimos hoje. Em qualquer momento que a gente recorta, a gente identifica essa violência. Para os historiadores e historiadoras, isso é um sintoma muito evidente da continuidade, né, e muitas vezes não só da continuidade, mas do aperfeiçoamento da violência colonial que aflige a vida palestina desde fins do século XIX, uma continuidade de um processo colonial, portanto, essa é uma história de colonização, e que vai dando essa impressão para a gente de uma história em eterna repetição, uma história permanente. Por isso que no livro eu falo de uma história fora do tempo, porque em história a gente costuma se dedicar muito aos processos de mudança, a essa dinâmica das mudanças, das rupturas, né? No caso da Palestina, no caso da Cisjordânia, de Gaza, quando a gente olha, parece que essa história está se repetindo continuamente. Há poucos elementos de rupturas e mudanças. O que acontece, na verdade, é um aperfeiçoamento do aparato colonial. Então, é como se, no caso da Palestina, sempre estivéssemos no quente dos acontecimentos. Esse quente dos acontecimentos, ele é constante e permanente. Para a gente passar por alguns dos textos, eu queria citar, por exemplo, o que a Silvia Federici traz sob o título Em Gaza, o capitalismo reencontra sua vocação originária. E te ouvir sobre isso, Rafael. Como que esse momento também nos remete a um olhar mais estrutural do nosso modo de vida e como que trazer de fato o capitalismo para esse assunto nos atinge, né? Mesmo daqui a gente participa, a gente financia essa estrutura global de alguma forma. Quando eu propus o projeto do livro, a ideia inicial era que o livro se chamasse A Palestina é o Mundo, que não é, claro, nenhum título muito inovador, mas que traduzia muito essa ideia de que o que acontece na Palestina é uma espécie de laboratório do que acontece e do que pode acontecer em outros territórios, né? Laboratório Palestino é o nome de um livro do Anthony Lowenstein, que foi publicado também pela editora Elefante, junto com o Gaza no Coração, e que aborda muito melhor essa ideia de exportação de tecnologias de vigilância, da violência. E aí, depois de um tempo, a gente chegou no texto da Silvia Federici. E quando a gente entrou em contato com a Silvia para convidá-la para escrever no livro e tal, ela enviou um texto que ela tinha escrito no início dos anos 2000, que tinha justamente esse título, A Palestina é o Mundo. E aí a gente já entra no tema que ela traz no capítulo dela, No Gaza no Coração, é a realização do nível mais radical, né, do capitalismo e do seu desenvolvimento contemporâneo. Então, ela identifica uma consequente relação entre o desenvolvimento capitalista e as guerras contra os meios de reprodução da vida social como um elemento estruturante do desenvolvimento do capitalismo mundial. E basta olhar muito rapidamente para a Palestina para ver o nível de debilitação da vida social e, portanto, é justamente uma guerra contra os meios de reprodução da vida social palestina, ali ocorrendo diante da observação do mundo inteiro. Então, a quantidade de mulheres, de crianças que são assassinadas é justamente um reflexo dessa destruição do futuro, né, da Palestina. Há esse elemento que, quando a Silvia escreveu o livro, ainda isso não tinha acontecido, mas agora, no início do mandato, o Trump divulgou um vídeo chamado Trump Gaza, que é uma propaganda, né, do interesse estadunidense de transformar a faixa de Gaza num resort de férias, né, a chamada Riviera do Oriente Médio. Quer dizer, esse vídeo que foi compartilhado pelo Trump, assumindo ali declaradamente o interesse de realizar na faixa de Gaza não só a limpeza étnica e a expulsão dos palestinos, mas de transformar aquilo numa grande mercadoria turística.
E também anterior a isso, o discurso do Netanyahu, do Benjamin Netanyahu, no parlamento estadunidense, no Congresso dos Estados Unidos, assumindo ali de forma muito enfática o papel de Israel como testa de ferro dos interesses estadunidenses no Oriente Médio. E sem contar, obviamente, do histórico apoio de Israel ao apartheid na África do Sul, às ditaduras no Congo, o apoio de Israel à ditadura do Pinochet no Chile, que é um modelo de implementação da política e da economia neoliberal no mundo contemporâneo. O apoio de Israel no massacre na Guatemala, quer dizer, a participação de Israel em momentos chaves da história contemporânea, sem os quais a gente não consegue entender o desenvolvimento capitalista nos nossos tempos, e o papel desse Estado, né, de Israel, que comete um genocídio aberto, patrocinado pela maior economia global, que é os Estados Unidos. Quer dizer, cada cidadão estadunidense está, por meio de seus impostos, financiando um genocídio. Então, o texto da Silvia Federici vai um pouco por esse caminho, demonstrando como que a luta pró-Palestina, a luta contra o sionismo, não é apenas uma luta de solidariedade a algo que acontece a 10 mil quilômetros de distância. A gente está falando do futuro da humanidade. Agora, juntando dois textos, queria começar falando da sala de aula. A professora Franci Rose Campos Barbosa parte de uma pergunta que ela faz para os alunos numa universidade pública em 2024. Ela pergunta o significado da palavra Nakba e só uma aluna sabia responder, que é interessante para a gente pensar onde está esse tema no currículo, na formação, né, de estudantes críticos também em relação ao tema. E aí eu faço a ponte também para o texto do Vladimir Safatli. Ele vai falar da dessensibilização por conta da televisão, das redes sociais, desse desafio de lidar com as imagens, né, com essa violência extrema, com corpos acumulados e com imagens que às vezes parecem ali só pontos na tela do nosso celular. Então, te ouvir, Rafael, um pouco sobre esses dois temas, como que a gente traz essa conversa diante de um apagamento histórico e como também a gente faz para não banalizar a imagem, ao mesmo tempo que é preciso denunciar o que acontece. A sua pergunta é muito importante, muito interessante, porque na verdade ela conecta os dois pontos que para mim são a chave para a gente pensar uma perspectiva humanizadora da vida palestina. A professora Franci Rose, ela propõe uma pedagogia da Nakba, inclusive tendo como referência uma certa pedagogia do Holocausto judeu. Então, hoje, o tema do Holocausto e uma sensibilização em relação à perseguição sofrida pelos judeus ao longo da história, em especial no Terceiro Reich, na Alemanha, essa sensibilização ela vem de um processo de compreensão que a gente tem por meio de diferentes matrizes, na escola, na literatura, no cinema. Então, há uma difusão de um pensamento que é capaz de reconhecer que o Holocausto foi um problema, que o Holocausto foi um horror, foi uma barbárie, e que a vida dos judeus, mas não só dos judeus, a vida de todas as vítimas, né, de grupos que foram perseguidos pelo nazismo, mas em especial judeus, é uma vida que precisa ser protegida, que precisa ser reconhecida, que precisa ser humanizada. Então, quando a professora Franci Rose propõe uma pedagogia da Nakba, ela vem de um diagnóstico de que a perspectiva palestina dessa história toda, ela tem sido sucessivamente solapada, silenciada, negligenciada. Basta ver quantos autores palestinos nós conhecemos, quantos pensadores palestinos são estudados, são debatidos, discutidos, qual é a representação que o cinema, que a TV faz dos palestinos, e aqui a gente está falando dos palestinos, mas evidentemente a gente precisa ampliar um pouco a lente e pensar nos árabes de um modo mais geral, né? Aquilo que o pensador intelectual palestino Eduard Said definiu como uma perspectiva orientalista, ou orientalismo, né? Há um absoluto desconhecimento, mas um desconhecimento intencional da vida palestina, da história palestina,
que vai ter como um dos seus resultados justamente a incapacidade de um sujeito se sensibilizar com essa vida. É uma vida que é, de alguma forma, matável, né? É uma vida que é condenada, tem como destino a morte e o desaparecimento. É por isso que o que o professor Safatli chama atenção, essa dessensibilização ocorre porque as pessoas não reconhecem a vida palestina. Basta a gente se perguntar de outubro de 2023 para cá, nos grandes canais de comunicação, quantas vezes nós ouvimos um palestino falar, quantas vezes um palestino ou uma palestina foi convidada a se manifestar publicamente num grande canal de comunicação para pautar ou refletir ou debater sobre o que está acontecendo em Gaza. E todas as vezes que intelectuais, palestinos ou não, pensadores, palestinos ou não, se manifestam num sentido de chamar atenção para a perspectiva palestina, são censurados, silenciados, chamados de terroristas, né? Portanto, essa banalização da vida palestina acontece, em parte, sim, pela circulação massiva de imagens, mas eu acredito que ela acontece, sobretudo, porque é uma vida que já está esvaziada de sentido e de importância há muito tempo. As imagens, de alguma forma, essa circulação intensa acaba criando uma espécie de normalidade. Chega um dado momento que a gente passa a achar normal ver imagens como as que a gente recebe de Gaza todos os dias. Mas também, por outro lado, essas imagens têm um papel importante de documentar o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza. Eu sempre lembro da história uma história muito importante, né, de um judeu chamado Alberto Herrera, que foi aprisionado num campo de concentração durante o Holocausto na Alemanha. Ele ficou aprisionado em Auschwitz, Birkenau, e conseguiu, por meio de uma estratégia que foi combinada e muito bem pensada, tirar 4 fotografias do campo de concentração, isso em 1944, e essas 4 fotografias elas tiveram um papel muito importante para a história no sentido de documentar os horrores de um campo de concentração nazista. São 4 imagens, né? Por fim, Rafael, trazer os textos do Bruno Huberman, que faz parte do grupo Vozes Judaicas pela Libertação. Ele é seguido de um texto assinado pelo próprio coletivo depois, e pensar um pouco como surgem esses textos nesse debate. A gente vai ter também um apontamento muito firme da Federação Árabe Palestina do Brasil, cobrando os discursos que não dão conta, né, de tratar do fracasso do sionismo. Enfim, queria usar esses textos para pensar numa perspectiva que, obviamente, é global, como que os nossos representantes aqui do Brasil conseguem entrar nesse debate, o que a gente acrescenta a partir daqui? O texto do Bruno Huberman e do coletivo Vozes Judaicas por Libertação e outros textos também, o próprio texto do Benjamin Moser, que é um judeu antisionista, além de um escritor renomado globalmente, eles são muito importantes porque eles criam uma fratura que é fundamental no discurso sionista. O sionismo é uma ideologia que tem, entre vários dos seus objetivos, como principal estratégia sequestrar as identidades judaicas, que são diversas, plurais, muito diferentes entre si, e transformar tudo isso num bloco homogêneo, criar uma história única sobre o pertencimento, sobre a judaicidade, sobre a judeidade, e direcionar esse pertencimento, espelhar esse pertencimento na existência do Estado de Israel tal qual ele se apresenta hoje. E essa ideologia ela tem um poder tão grande, ela tem uma história tão efetiva, ela se realizou de forma tão efetiva,
que hoje existem até os chamados sionistas liberais, quer dizer, ou sionistas de esquerda, pessoas que estão do campo progressista, judeus do campo progressista, que têm um envolvimento com temas e lutas sociais que são muito importantes e que são incapazes de reconhecer, por exemplo, a história colonial de Israel, de reconhecer o Estado de Israel como um Estado racial, colonial, que promove um apartheid. O texto, portanto, do Bruno, a história que o Bruno relata, o Bruno é um dos mais importantes pesquisadores da questão palestina no Brasil, estuda o desenvolvimento do neoliberalismo em Jerusalém, tem um estudo que é referência nesse assunto, mas o texto do Bruno é um relato pessoal de como, ao longo da sua formação subjetiva, o sionismo sequestrou a sua judeidade. E ele dá exemplos que são terríveis de como isso foi realizado na sua própria história pessoal. Mas o fato de judeus reconhecerem isso, virem a público e romperem com o Estado de Israel, romperem com o sionismo, isso é fundamental, porque isso possibilita que outros judeus que não têm referências diversas e plurais sobre o que significa ser judeu hoje, possam se reconhecer nesses exemplos e entender que hoje é virtualmente impossível tratar do pertencimento e da sua própria judeidade sem pensar a condição e a vida dos palestinos, né? A condição a que os palestinos estão submetidos. E essa frase que é tão repetida em vários lugares do mundo por judeus, né? Não em meu nome. Essa frase é muito poderosa, ela é uma palavra de ordem que é capaz de mostrar para o mundo que pessoas que precisam ir tão fundo nas suas identidades, que fraturam e precisam se abrir diante das contradições da sua própria identidade, fazem isso, conseguem fazer isso e o fazem em nome de uma luta, de uma causa que é justa. Esse exemplo, ele é um exemplo muito poderoso. Então, o papel que o Vozes Judaicas por Libertação tem feito nesse mais de 15, 16 meses de genocídio é um papel muito importante no sentido de criar outras referências, inclusive para a própria comunidade judaica. O texto do Walid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe Palestina, traz uma perspectiva muito inovadora, porque ele observou uma coisa que muitas pessoas não estão observando, né? Que, de fato, a hegemonia do sionismo está chegando ao fim. Hoje é impossível que haja um debate sobre o Estado de Israel sem que se reconheça a ilegitimidade do que Israel realiza na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Talvez o exemplo do No Other Land ter ganhado o Oscar de melhor documentário em 2025 seja mais um dos exemplos disso que o Walid aponta no seu texto. Então, essa perspectiva é interessante porque ela permite também que os movimentos façam uma análise de conjuntura e consigam aproveitar melhor essa janela histórica, digamos, né, para fortalecer a luta dos palestinos pela sua própria libertação. Então, é muito importante pensar o exercício da solidariedade à Palestina não só como um gesto para os palestinos, mas é também um gesto para nós. A Palestina uma espécie de fronteira moral, ética, política, que não pode ser ultrapassada, né? E é uma bússola moral do nosso tempo. Muito bom, Rafael. Valeu demais pelo papo. Muito obrigado por compartilhar suas ideias com a gente por aqui. Obrigado, Paulo. Espero que as pessoas leiam e se aproximem cada vez mais da causa palestina e leiam também os outros títulos da Elefante, que foram lançados juntos com Gaza no Coração. E o Elefante na Sala chega com uma nova conversa toda quinta-feira. Você nos apoia ao curtir o podcast no seu tocador e seguir nossos canais, inclusive no YouTube, além de recomendar, claro, esse papo para sua rede interessada nos debates que a gente faz com os livros. No nosso site, editorelefante.com.br,
Você também pode assinar a newsletter e ficar ligado nos nossos conteúdos e lançamentos. Até semana que vem. Tchau!